Olá! Hoje nós vamos estudar os transtornos dissociativos, um grupo de transtornos que tem em comum a história de trauma, particularmente na infância. Então vamos lá. Primeiro é preciso entender o que é dissociação. Vocês estudaram em outros momentos no curso que a dissociação é um mecanismo de defesa. E no contexto dessa aula, vocês precisam entender o fenômeno da dissociação como uma defesa, e aí nós temos esses transtornos, né, que eu vou apresentar ao longo do tempo, mas entendam que os transtornos dissociativos, eles ocorrem, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, como uma defesa contra o quê? Contra o trauma, contra as memórias traumáticas, que, em geral, são bem graves aqui e complexas nesses indivíduos. Então, dissociação significa divisão, desintegração. E dissociação é diferente de cisão como mecanismo de defesa. Na cisão, existe um splitting do self, do objeto, no qual a pessoa só enxerga um lado bom ou o lado ruim. Mas não há uma perda da continuidade completa da noção da identidade, da consciência, da memória, da percepção, da emoção, da representação corporal, controle motor e comportamento. Quando isso ocorre, é mais do que uma cisão, que é algo mais psicológico, tem mais a ver com a cognição, como o indivíduo interpreta a realidade. A dissociação é um fenômeno muito mais amplo. E nesse fenômeno, então, pode existir tanto a dissociação da identidade, que é a marca registrada do transtorno dissociativo da identidade, né, que o indivíduo se apresenta como se fosse outra pessoa, mas existem uma série de dissociações mais parciais. Então, a dissociação da identidade seria mais completa, e a mais branda aqui seria a desrealização, despersonalização. Despersonalização é a sensação que o indivíduo tem de como se ele não fosse mais o mesmo. Ele não se sente, não sente bem os seus processos emocionais. E a desrealização é a sensação que a realidade, o mundo externo, não parece ser real. Então, existe uma gama de fenômenos dissociativos aqui, né, que compreendem um espectro da dissociação, e é importante observar que, para além do mecanismo de defesa, a dissociação é um fenômeno que acontece dentro das experiências humanas. Então, um estudo que foi realizado aqui no Rio Grande do Sul mesmo, pela professora Letícia Almiano, da PUC, mostrou que aproximadamente 30% das pessoas da comunidade apresentam algum fenômeno chamado experiências anômalas. Seriam, então, desde a sensação de sair do corpo, a sensação de se enxergar de fora, a sensação de se deslocar no tempo, até déjà vu, alguma alucinação, certo? Isso é muito comum e nem sempre é patológico. Mas eu vinha falando que a dissociação, ela vem aqui, nesse contexto da aula, como uma defesa contra o trauma. Então, entendam que os traumas que a gente está falando aqui, em geral, são traumas continuados. E também entendam que essa aula é uma continuidade da aula sobre transtorno de estresse pós-traumático e relacionados. Embora os transtornos dissociativos não estejam no mesmo capítulo do DSM, sejam estudados separadamente, na minha opinião, isso é um grande erro, e ao longo da aula vocês vão entender por quê. Mas, enfim, quem sou eu para questionar o DSM, né?
Mas a questão é que a dissociação é também uma cara da expressão pós-traumática. Então, o que acontece é que com o trauma continuado, particularmente na infância e grave, o indivíduo vai separando essas memórias, vai retirando essas memórias da consciência, como se a memória, então, ficasse fragmentada em várias porções, né, que não se conversam, não são integradas ao longo do tempo. E aí, no indivíduo adulto, ele revive as experiências conforme os lembretes externos ou lembretes internos, enfim, né? E ele pode perceber essas memórias emergindo de alguma forma, que às vezes pode ser através de uma outra identidade. E essa identidade, esse alter ego, ele pode ser identificado com o agressor, ele pode ser identificado com a vítima, ele pode representar um aspecto da memória, da circunstância na qual aconteceu o trauma. Por isso que esse é um dos pontos, né, que liga, então, a questão da dissociação com o trauma, claro, mas também com o TEPT. Então, entendendo isso, nós podemos pensar em faces da dissociação. Ainda não entrei nos transtornos dissociativos, mas a dissociação é um fenômeno que acontece também no TEPT. Vocês viram na aula que existe o subtipo dissociativo no TEPT e que não é só, como eu falei, né, não é só a apresentação de sintomas de desrealização e despersonalização, mas os indivíduos traumatizados com características dissociativas apresentam uma série de coisas. Então, a gente pode ter uma comorbidade aqui, pode ter tanto um TEPT dissociativo, que não preenche critério para outros transtornos dissociativos, a gente pode ter os transtornos comórbidos também, certo? Ou o transtorno dissociativo precedendo o transtorno de estresse pós-traumático, que ele vai desenvolver o quadro completo do TEPT depois que o indivíduo passa a lembrar, então, das memórias traumáticas. Então, nessas faces, nós temos assim a depressão dissociativa, ou seja, quando a manifestação é depressiva, às vezes o diagnóstico que se dá é um transtorno depressivo, em geral, quando cursa com sintomas dissociativos, e volto a dizer, especialmente no trauma na infância, essa depressão tende a ser mais precoce do que o esperado na população geral e pode cursar com tentativas de suicídio ainda na infância. A desregulação afetiva é um aspecto comum de todos os transtornos dissociativos e que faz com que o indivíduo oscile muito de humor. Então, por isso, ele pode ser mal diagnosticado como sendo portador de um transtorno bipolar ou de ciclotimia. Esses indivíduos podem apresentar características borderline. Eles podem ter o transtorno de personalidade borderline com ou sem transtorno dissociativo, e o transtorno dissociativo com ou sem transtorno da personalidade borderline. Mas esses dados aqui são desse artigo, né, do SAR aqui, e mostram que num estudo que foi feito com pessoas que tinham critérios diagnósticos para transtorno de personalidade borderline, foram aplicados os critérios, então, do DSM-4, em de 64 a 72, aliás, não foi um estudo, foi mais de um estudo, que apresentavam também critérios para transtornos dissociativos. Por que não é tão reconhecido? Por que não aparece tanto nas estatísticas? Nós não temos instrumentos diagnósticos bem precisos para os transtornos dissociativos. Os instrumentos diagnósticos gerais, assim, por exemplo, o MINI, o SKID, que são questionários, né, escalas, ou melhor, são instrumentos aplicados pelo clínico, pelo observador, e investigam uma série de transtornos. Em geral, os transtornos dissociativos ficam de fora desses manuais, desses instrumentos diagnósticos, ok? Então,
eles acabam não aparecendo muito nas estatísticas. Bom, experiências de possessão. Essa também é uma face dos transtornos dissociativos, particularmente da identidade, e existe uma associação na comunidade das pessoas que têm experiências de possessão, que em geral vão procurar auxílio dentro da cultura e da religião, antes de chegar no profissional, né? Elas apresentam também história de trauma na infância, dissociação e relatos de experiências paranormais entre aspas, que aqui seriam então essas experiências anômalas, né, como eu tinha colocado antes. Sintomas conversivos, eles podem aparecer dentro dos transtornos dissociativos também, e vice-versa. Tanto é que a Classificação Internacional das Doenças coloca no mesmo grupo, chama de transtorno conversivo dissociativo mais ou menos as mesmas coisas, está tudo dentro do mesmo grupo. No DSM classifica sintoma conversivo como sendo um sintoma relacionado, um transtorno relacionado a sintomas somáticos, mas a comorbidade é muito comum. Então, o autor aqui traz que 25% das mulheres da comunidade com transtorno conversivo apresentam transtornos dissociativos e que muitas vezes vão passar despercebidos e que aí o autor traz como uma janela de oportunidade para o diagnóstico nos momentos que a pessoa apresenta, então, ataque de nervos, que é uma síndrome cultural, por exemplo, que seria um quadro dissociativo agudo, no momento que a pessoa dá entrada numa emergência por um quadro conversivo, por exemplo, certo? Entre outras coisas. Vou citar um exemplo para vocês de um caso que aconteceu há vários anos atrás. Uma pessoa deu entrada no hospital universitário, ficou internada na psiquiatria após avaliação clínica e neurológica com um quadro de cegueira. Essa pessoa não enxergava, ela não estava conseguindo enxergar, né? Foi súbito de uma hora para outra, e a história é que isso aconteceu depois que ela encontrou o marido traindo-a com outra mulher. Ela desmaiou no momento, ou seja, um quadro conversivo, ficou com uma cegueira conversiva, deu entrada para um socorro, mas com uma amnésia total também. Ela não lembrava nem de quem ela era. Depois de 2, 3 dias em observação, ali no pronto-socorro, com um ambiente calmo e tal, acolhedor, a pessoa gradualmente foi lembrando das coisas que aconteceram. É comum nos transtornos dissociativos tentativas de suicídio repetitivas, acompanhadas ou não de comportamento de automutilação sem intenção suicida. Outra coisa, a fuga e a amnésia dissociativa também são faces da dissociação de uma maneira geral e acontecem dentro do transtorno dissociativo de identidade também. Então, segundo o autor, é raro, é apenas uma minoria dos indivíduos que apresentam uma fuga dissociativa, eles têm somente esse problema, fez uma fuga dissociativa. Em geral, né, isso é uma manifestação de um transtorno dissociativo da identidade ou de um quadro de amnésia dissociativa e outras coisas, tá? Fuga dissociativa é particularmente observado em situações de guerra, por exemplo, quando um soldado abandona a equipe, larga as armas, sai andando a esmo, sem rumo, né, sem lembrar do que aconteceu, sem lembrar de nada e tal, e isso traz um perigo bem grande, certo? Já tivemos casos de pessoas que, por alguma crise, são encontradas a 30 quilômetros daqui, andando na região rural de uma propriedade para outra, chegam lá descalços, machucados, né, sem lembrar como é que chegaram lá, o que aconteceu. O autor traz também que alguns propõem um transtorno esquizodissociativo. Não entendo isso bem como uma entidade diagnóstica, mas é mais um olhar atento para a comorbidade que pode existir entre a esquizofrenia
e o transtorno dissociativo da identidade. Que quando existe essa associação, é muito mais comum esse indivíduo esquizofrênico, então, ter uma história maior de trauma na infância, características borderline e uma série de outras comorbidades psiquiátricas. O uso de substâncias também é algo que vem junto com a dissociação. O uso de substâncias, muitas vezes, é uma tentativa de automedicação, da pessoa conseguir se acalmar dentro dos recursos que ela tem. Então, o autor cita um estudo que mostrou que em pacientes internados numa unidade de reabilitação química, 17% desses pacientes apresentavam transtornos dissociativos. Em geral, o transtorno dissociativo precede o uso de substâncias. Então, entrando um pouco mais agora nos transtornos, são basicamente os três que eu vou falar: transtorno dissociativo da identidade, amnésia dissociativa e transtorno de despersonalização e desrealização. O DSM traz outros transtornos dissociativos que são menos especificados. Okay? Então, vamos começar pelo primeiro, que é o protótipo, que é o transtorno dissociativo da identidade, que é caracterizado por uma ruptura na identidade, então, a qual o indivíduo apresenta pelo menos 2 estados de personalidade distintos. Isso antes era chamado transtorno de múltiplas personalidades, mas há um entendimento de que esse indivíduo ele não tem múltiplas personalidades. Na verdade, ele não é vezes, ele não tem várias, ele tem, alguns dizem, né, que esse indivíduo tem menos de uma personalidade. Ele tem fragmentos de personalidade. Cada estado da personalidade é um aspecto, então é menos de um. É uma personalidade dividida, na verdade, não multiplicada. Ok? E esse entendimento faz também mudar o nome e a nomenclatura. A ruptura da identidade, então, envolve, assim, uma marcada descontinuidade. A pessoa, ela se comporta como se fosse outra pessoa, pensa como se fosse outra pessoa, sente como se fosse outra pessoa, né? Pode ter alterações da consciência, pode ter uma memória própria. Claro, se vocês entenderem que é um fragmento da memória, tem aspectos na personalidade dominante, né, no ego do indivíduo, que ele não lembra, porque está fragmentado, e esse fragmento, ao longo do tempo, vai ganhando nome e vai ganhando corpo, entre aspas, né, vai ganhando proporção. Esse alter, ele apresenta as suas memórias próprias, certo? Então, isso pode ser relatado por outras pessoas ou pelo próprio indivíduo, mas, em geral, é reconhecido primeiro por outros, porque, né, o segundo critério é justamente a amnésia dissociativa, que está aqui, está dentro do transtorno dissociativo da identidade. Então, todo indivíduo com TDI apresenta amnésia dissociativa também, que são o quê? Intervalos recorrentes nas recordações. O indivíduo, ele alterna, então, a sua personalidade, depois, quando ele volta à personalidade dominante, ele não lembra do que aconteceu. E essa amnésia, que o indivíduo pode chegar ao consultório com queixas de memória, e sem saber o que acontece de fato, né? Por isso relatado por outros. Em geral, com o tempo, pode ser que alguém explique, que a pessoa acabe se dando conta do que aconteceu, né? E que ela consiga relatar, assim, melhor, mas é mais comum que ela não vá lembrar. É preciso, pelo menos, ter amnésia dissociativa para poder se dar o diagnóstico. Somente o indivíduo dizer que, não, mas eu tenho horas que eu me transformo em outra pessoa, e ele lembra de tudo o que aconteceu, tem que se abrir o olho, porque provavelmente isso deve ser um transtorno factício, ou uma simulação para obter um ganho, tá? O TDI verdadeiro cursa com amnésia dissociativa. E aí, naturalmente, né, para ser um transtorno, isso não é, assim, algo que está dentro da cultura, né, não é, por exemplo, porque a pessoa vai num centro de umbanda, num centro espírita, e lá ela tem uma dissociação, ou seja, incorpora, né, na linguagem da cultura, incorpora lá, né, dentro de um ritual religioso, e depois volta ao normal e segue a vida normal. Não, não é isso que a gente está falando, tá? Isso seria algo da cultura que está
está restrito e deve ser respeitado. O que a gente está falando aqui é como já vi casos assim, que acontecia isso dentro do centro religioso, mas a pessoa passou a desenvolver essa incorporação de entidades, espíritos, como o indivíduo denominava, que eram muito além da própria crença religiosa daquele contexto. Usava nomes e identificava essas entidades com coisas que nem batiam com a religião que ele estava frequentando. E isso acontecia várias vezes durante o dia, ao longo de muito tempo, fora do contexto cultural religioso. E claro que, para ser um transtorno, tem que trazer bastante prejuízo. E traz. E outra coisa que também tem que se atentar é que isso não é devido a uma condição médica. Existem algumas condições, tipo a epilepsia do lobo temporal, que pode simular um quadro de transtorno dissociativo de identidade, pode simular amnésia dissociativa também, com as crises de ausência, por exemplo, na epilepsia, tá? Ou outros problemas, tumores, etc., né? Então, e substâncias também, né? Então, não são efeitos de condições médicas e nem drogas ou medicamentos. Em geral, esses indivíduos, então, além do que eu falei, eles vão apresentar em alguns momentos pseudo-alucinações, coloquei alucinação, mas em geral são pseudo-alucinações, que a pessoa se refere perceber vozes de dentro da cabeça dela, né, uma alucinação verdadeira. A pessoa escuta um estímulo auditivo que não existe, que as outras pessoas não ouvem. Ele relata como sendo externo. Aqui, em geral, é interno. Isso pode ser entendido como um fragmento de uma memória que emerge à consciência, assim como outras coisas. Súbitos episódios de humor, emergência de emoções fortes, ou um comportamento abrupto, impulsivo, incontrolável, de uma hora para outra, podem ser, então, dissociações parciais que vão acontecendo, que o indivíduo não chega a se apresentar como um alter ego, mas ele tem alguns aspectos desses alteres. Além da desregulação do humor, com sintomas intensos de ansiedade, né, sintomas conversivos, que podem ser pseudoconvulsões, por exemplo. Insônia, pesadelos, aqui vocês vão lembrar do transtorno de estresse pós-traumático, e acontece isso pelo mesmo motivo, o indivíduo com TEPT muitas vezes não lembra de tudo que aconteceu e passa a ter pesadelos que não é a memória clara do que aconteceu, mas é um disfarce de coisas dramáticas que aconteceram com ele. A prevalência do transtorno se situa em torno de 1 a 3%, o DSM traz como 1,5%, isso na população geral. Então, observem que o TDI é mais comum que a esquizofrenia, mas nos contextos de tratamento ambulatoriais, em geral, nós temos muito mais pacientes com esquizofrenia do que pacientes com transtorno dissociativo da identidade. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não faz diagnóstico? Vamos ver. Então, entre pacientes internados, aplicando, né, algum instrumento específico para TDI, né, se observa, através disso aqui, são dados da Sociedade Internacional de Estudos de Trauma e Dissociação, que de 1,5% dos pacientes podem ter o TDI, e que não tinha sido diagnosticado antes de ter uma pesquisa que alguém foi lá e perguntou coisas específicas relacionadas à dissociação. Então, esse indivíduo não ia ganhar esse diagnóstico se não tivesse feito uma entrevista específica, procurando esse problema. Ou seja, fica a dica para vocês, quem tiver experiência de estagiar em unidade psiquiátrica, comecem a perguntar sobre características dissociativas, de trauma. Eu já fiz isso várias vezes. A história de trauma, particularmente, é extremamente comum nas unidades psiquiátricas. E o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático também, e que não é visto. Em geral, a pessoa interna com transtorno bipolar, com esquizofrenia e tal, e ninguém sabe que esse indivíduo também tem um TEPT. E que pode ser um agravante, um complicador
do tratamento, que se não for tratado, o indivíduo pode ter uma doença, entre aspas, refratária, resistente ao tratamento. Só que a doença não é aquela. Ou é aquela, mas não só aquela. Em geral, os pacientes apresentam uma mistura, então, na verdade, de TDI e TEPT. Então, aqui tem estudos que mostram, tentam buscar a validade, por exemplo, desse especificador. Isso é mais recente, assim, nessa última década. Houve uma abertura dos olhos, assim, da comunidade científica para incluir o especificador da dissociação, como eu falei lá nos aspectos históricos da aula de TEPT, né? Porque isso tem a ver com trauma complexo. Não é uma coisa que acontece por causa de um assalto no banco. É uma coisa que acontece por causa de múltiplos abusos sexuais na infância, negligência, violência intensa e continuada por muito tempo em indivíduos vulneráveis, né? Então, nessas pesquisas da validade do diagnóstico, se observou que existe o TEPT com características dissociativas, existe o TDI e existem as misturas dessas coisas. A proporção entre os sexos é praticamente igual, um pouquinho mais de homens com relação a mulheres, tá? Em torno de 1,6 para 1,4. As tentativas de suicídio ocorrem em 70% desses indivíduos e tendem a ser recorrentes. Na etiologia, então, para além da questão do trauma, existe uma vulnerabilidade biológica no transtorno, né, que esses indivíduos, em geral, são sugestionáveis, então eles são aqueles indivíduos que facilmente se induz à hipnose. Eles apresentam alterações eletroencefalográficas e tem outras alterações neurobiológicas que eu acabei não trazendo na aula, né, mas que está nos artigos que eu disponibilizei, e aqui eu cito, assim, uma diátese, isso vem de estudos com TEPT, uma diátese de supramodulação e submodulação em termos de sistema límbico e córtex pré-frontal. Então, enquanto o indivíduo com TEPT, particularmente, né, ele apresenta uma parte do transtorno muito ansiosa, com hiperestabilidade, os indivíduos com transtorno dissociativo, eles apresentam inibição em certas áreas do cérebro, particularmente na ínsula, e que essa inibição da ínsula cursa com sintomas de distanciamento emocional, de embotamento afetivo, de desrealização, despersonalização, entre outras coisas. Além disso, existem os modelos ambientais aprendidos. É possível que esse indivíduo, além do trauma, ele venha de uma família que vem com mecanismos de defesa imaturos, narcisistas, né, com somatização, atuação, cisão, projeção, negação, uma série de coisas que são aprendidas a partir dos pais, que muitas vezes são ausentes ou são os próprios agressores. Então, existe um grande vazio aqui na vida desses indivíduos e uma luta ao longo do tempo para conseguir lidar com a dissociação e com o trauma que aconteceu lá na infância. Então, em geral, começa na infância, tá? Já pode começar a dissociação na infância, mas não é muito percebido. E a síndrome completa se manifesta mais ou menos no final da segunda década, ou seja, perto dos 20 anos ali. Ficamos despercebido. Em geral, os indivíduos vão receber vários diagnósticos. Antes de chegar na dissociação, a gente vai ter diagnóstico de transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de substâncias, personalidade borderline, uma série de coisas. Quanto mais precoce o início, pior o prognóstico, e esse prognóstico é relacionado também ao número desses autos, a quantidade dessas personalidades, o tipo delas, né, a gravidade, porque cada uma pode ter os seus próprios transtornos,
uma personalidade que é fumante, por exemplo, uma outra que tem compulsão alimentar, com uma bulimia, por exemplo, tá? Enfim, então, conforme a cronicidade também piora o prognóstico. Importante se ater, então, para o diagnóstico diferencial, particularmente com o TEPT, né, transtornos de humor, transtornos psicóticos, uso de substâncias, por exemplo, o uso de alucinógenos pode cursar com uma síndrome semelhante, transtornos da personalidade, que pode ser diferencial, diagnóstico, ou pode ser algo comórbido, como vocês viram que é bem comum, né? Entre outras coisas. Mas vale lembrar aqui que é super importante fazer uma boa avaliação clínica, médica, neurológica, antes de se pensar no diagnóstico psiquiátrico. Também abrir os olhos para a possibilidade de uma simulação ou de um transtorno factício aqui. No tratamento, já que o próprio diagnóstico não é tão estudado, do transtorno em si, né, existem dificuldades para o estudo dele, também as propostas de tratamento não tem lá um corpo robusto de evidências para nos dizer o que é primeira linha, segunda linha, o que é melhor, o que não é. Mas se entende, né, há uma tendência a pensar na psicoterapia expressiva, que é dentro da psicoterapia de orientação analítica ou psicodinâmica, né, seria o polo mais expressivo dessa forma de psicoterapia, que é voltado ao insight. Né, esse seria o mais indicado. Nessa terapia existem alguns passos, existe manual para isso, de como se alcança. A ideia toda é entender o paciente como sendo uma pessoa só, que está dividida, e tentar ajudar que ele, primeiro, claro, que ele perceba a condição que ele tem, mas que com o tempo ele entenda que cada personalidade não é uma outra pessoa, na verdade é uma parte dele mesmo. Então ele pode ter um alter que se comporta completamente como uma vítima, e o outro que é um agressor, que manifesta ataques de raiva, sendo até maldoso. Bom, mas esses ataques de raiva são parte desse indivíduo, não são uma outra pessoa. E é preciso ele reconhecer os sentimentos que ele tem, a revolta que ele tem, enfim, é uma série de coisas, tá? Por muito tempo, e ainda hoje, se emprega a hipnose como uma ferramenta no tratamento da psicoterapia. A hipnose aqui não seria a base do tratamento, mas poderia ser uma ferramenta para ajudar na investigação, sobretudo, do quadro, na identificação dos álteres, para que se tenha acesso aos álteres, né? Mas o trabalho psicoterápico todo, ele vai ser feito fundamentado no estado consciente do indivíduo. Entrevista com drogas é a hipnose induzida por fármaco. Isso, tanto a hipnose quanto isso atualmente não se faz muito na prática, mas isso existe, é possível fazer. Né? Se induz um estado hipnótico, né, uma certa sonolência com medicamentos e se procede à entrevista. Tá? A farmacoterapia não é a primeira escolha aqui, mas muitas vezes vai ter que ser usada, porque os indivíduos, como vocês viram, podem ter tentativa de suicídio, podem ter risco de homicídio, podem ter uma série de comportamentos que trazem muito prejuízo, então, a maioria das vezes vão precisar usar. Mas não, o fármaco, ele não vai tratar o transtorno, ele vai prevenir riscos. Então, pode ser usado aqui um estabilizador do humor para ajudar o indivíduo a melhorar a regulação emocional, impulsividade, eventualmente um uso de um antipsicótico, mas para essa finalidade, como mais para estabilização do humor, porque essa pseudo-alucinação é diferente de uma alucinação verdadeira, como eu falei, não é um delírio que o indivíduo tem, como num quadro de esquizofrenia, a menos que ele seja esquizofrênico. Mas, a princípio, não. Então, não são coisas que costumam melhorar com o antipsicótico. Tá? Então, pode ser usado aqui o APS, o antipsicótico de segunda geração, mas não por essa questão. Mas, então, é pela regulação do humor
E aí a gente tem outros agentes, né, anticonvulsivante, o próprio lítio mesmo, que pelo perfil de efeitos colaterais pode ser uma vantagem em relação ao antipsicótico. Antidepressivos e ansiolíticos, né, claro, porque o indivíduo vai ter muita ansiedade, né, cuidar para o abuso de benzodiazepínico aqui, que vai favorecer a dissociação, e não é uma boa, tá? Mas podem ser usados para melhorar o quadro como um todo e possibilitar que esse indivíduo se mantenha no tratamento e faça psicoterapia. A amnésia dissociativa, então, agora que vocês entenderam o transtorno dissociativo da identidade, que é o principal, a diferença da amnésia dissociativa é que o indivíduo aqui ele não dissocia a identidade, ok? Então, é um diagnóstico de exclusão com relação ao TDI, que é marcado, então, por essas falhas da memória, e, em geral, não é uma memória comum, esqueci onde eu deixei a chave do meu carro aqui em casa. Não é uma coisa, assim, banal. É, assim, sofreu um atropelamento e não lembra do que aconteceu. Tá? Sofreu um abuso e não lembra do que aconteceu. E aí, agora, vocês vão lembrar do que eu tinha falado na aula passada, de TEPT, que eu falei de dissociação peritraumática. O indivíduo ele pode fazer uma amnésia dissociativa peritraumática e começar o quadro do TEPT com amnésia dissociativa. Por enquanto, vamos dizer assim, passa semanas, meses, esse indivíduo ele vai ficando estranho, né, ele vai tendo vários sentimentos, que eu vou falar depois, né, não lembra direito o que aconteceu, não tem muita memória, mas começa a ter pesadelo, né, começa a ter outros problemas, e lá pelas tantas, em algum momento, que isso pode ser anos, já vi casos de 5, 10 anos depois, a pessoa lembra com tudo o que aconteceu, e aí depois que ela lembra, ela passa a ter as intrusões das memórias. Se antes a amnésia não deixa de ser uma evitação da memória, agora a memória passa a ser intrusiva e está sempre entrando na cabeça, e o indivíduo, então, acaba desenvolvendo um quadro completo de transtorno de estresse pós-traumático. Ok? Lembrar, então, aqui, ó, que essa amnésia dissociativa, muito comumente, ela cursa com amnésia localizada ou seletiva, tá? Mais raro acontecer uma amnésia generalizada, de não lembrar de quem a pessoa é ou da história de vida. Então, para além desse transtorno, que é desse sintoma, né, o critério A, que é da amnésia, né, a pessoa vai ter disfunções importantes na vida, certo? E é importante lembrar que, se isso for melhor explicado por outros problemas psiquiátricos, condição médica ou medicamento, né, não é esse diagnóstico, tá? A fuga dissociativa, o que que é? A fuga dissociativa faz parte da amnésia dissociativa, né? Mas é quando acontece do indivíduo sair, então, com uma viagem despropositada, ou aparentemente propositada, mas não, ele não sabe bem o que ele está fazendo, simplesmente compra uma passagem para qualquer lugar e vai, né, se perde, né? Ou começa a vagar, assim, desnorteado, tá? E, e naquele período ele não lembra de nada, tá? Ele não lembra, vai perguntar para ele como é teu nome, naquela hora ele tá fora da casa. Mas é um fora no sentido de não lembrar, de ficar em outro estado, distante da realidade, assim. Não que ele esteja psicótico, que é um diagnóstico diferencial. Não lembra, e depois ele volta a lembrar, tá? Então, os tipos de amnésia, o mais comum localizado é o quê? Um período na vida que a pessoa não lembra de abusos ou de traumas, trauma de combate, por exemplo. Lembrem de novo que eu falei na outra aula, isso acontecia com soldados lá na Primeira Guerra Mundial, fazia parte do Shell Shock Syndrome, e que não era só amnésia, também tinham convulsão, né, pseudoconvulsões, tremores, uma série de outros problemas. A amnésia seletiva é mais bizarra. A pessoa lembra do período, mas ela não lembra de algumas coisas, alguns aspectos nesse período do tempo. Então, a gente teve um caso, uma vez, uma pessoa que tinha 3 filhas,
né, e ela tinha um conflito com uma das filhas, e ela perguntava, quantos filhos tu tem e tal. Ah, eu tenho 2. Lembrava o que tinha acontecido, exceto tudo que se relacionava a essa filha. Esqueceu completamente da filha. E foi parar no pronto-socorro, ficou em observação. O desencadeante foi um conflito ali, uma revelação que aconteceu na família, e essa pessoa dissociou. Então, a amnésia generalizada é aquela para a vida toda, né? Eu já tive um paciente com TEPT que passou por uma situação de sequestro, ficou 6 meses sequestrado, quase morreu, saiu do sequestro numa fuga dissociativa, e eu tratei essa pessoa por muitos anos, e ao longo desse tempo todo ele não lembrava mais quem ele era. Não lembrava do casamento, voltou a viver com filhos, com mulher, mas ele não lembrava de ter casado, não lembrava de ter tido filhos. E, diga-se de passagem, esse indivíduo ficou outra pessoa depois disso que aconteceu, algo que me fez pensar muito na alteração da personalidade decorrente do trauma, que é algo que eu falei na aula passada, certo? E, bom, e tem a amnésia contínua também, que a pessoa, após uma certa data, ela não lembra mais. A partir daquele dia, eu não lembra mais o que aconteceu. Para além das características da memória, então vem outros sintomas que são semelhantes ao que tinha falado antes, são as faces da dissociação, né, desregulação emocional, né, dificuldades relacionais. Essa pessoa pode ter flashbacks dissociativos, que lembra muito o TEPT, ou seja, não lembra, dali a pouco acontece algo, ela revive a cena e começa a lembrar daí, de algum aspecto. E com o tempo ela vai lembrar de tudo. Ou não, né? Mas pode ser que ela vá tendo flashbacks esporádicos e dali a pouco ela vai integrar a memória. E aí ela vai sofrer com a memória que ela tem. Então, a despersonalização, a desrealização que eu falei no início da aula, é algo que pode aparecer aqui, como em qualquer transtorno dissociativo. É comum ocorrer aqui a confabulação. A confabulação é quando o indivíduo preenche uma lacuna de memória com uma história. Ele acredita, ele cria uma falsa memória, e ele conta uma história que, na verdade, não aconteceu. Então, isso é bem importante. Por isso que é importante ter a avaliação de outras pessoas junto, né? Para nos nortear nesse diagnóstico. E outra coisa é o automonitoramento, para aqueles que esquecem muito, tem esquecimentos repetidos, né? A pessoa fica tentando se monitorar para não esquecer as coisas e tal. Na epidemiologia, aqui, nesse transtorno, sim, é mais comum em mulheres do que em homens, certo? Os fatores de risco são também semelhantes ao que eu tinha falado antes. No curso, aqui, diferente do curso do TDI, o início da amnésia dissociativa é abrupto, o TDI é insidioso. E aqui a pessoa pode ter um episódio da amnésia dissociativa ou múltiplos episódios, porque, em geral, o trauma é continuado, ela vai ter amnésia dissociativa enquanto durar a situação de trauma. Então, vale a lembrança, se a gente tem um paciente que está tendo amnésia contínua, ele está esquecendo de fatos atuais, né? Se não for uma demência, né? Se não for um quadro neurológico verdadeiro, se for psiquiátrico, esse indivíduo provavelmente está sofrendo trauma atual. E aí a gente, muitas vezes, tem que tomar medidas protetivas e deixa de ser um caso simplesmente psicológico ou psiquiátrico e passa a ser um caso de polícia. Particularmente aqui, estou falando de violência sexual, violência doméstica. Então, depois que o indivíduo vai lembrando, é preciso se atentar para o risco de suicídio. O paciente ele pode se deprimir, né, vai ter manifestação de TEPT, completa ou não, mas vai manifestar sintomas e pode fazer uma tentativa de suicídio. Não tem idade para isso, pode ser qualquer idade, mas claro que é mais provável que em jovens, pelo menos o início, pelo menos ter a história de ter tido alguma amnésia em algum período enquanto a pessoa era jovem ou criança. Um quadro de amnésia dissociativa que começa aos 65 anos, por exemplo, é improvável que seja isso, provável que seja um problema clínico.
Então, quando começa o primeiro episódio dissociativo depois dos 40, isso tem que abrir o olho, que a principal hipótese é uma hipótese médica geral. Então, por isso é importante pensar um diagnóstico diferencial e considerar exames de imagem, a avaliação do neurologista, uma avaliação clínica, exames laboratoriais completos. O tratamento aqui também é psicoterapia. Então, pode ser feito hipnose, pode ser feita entrevista auxiliada por drogas, como no TDI, mas porque se for preciso, por exemplo, um processo judicial que depende muito daquilo, desse obter alguma história, né, e aí, por algum motivo é preciso entrar na memória para esclarecer o que aconteceu, bom, pode ser feito, mas não vai trazer muito benefício para o paciente em termos de tratamento. Normalmente é um problema que melhora uma vez que haja o afastamento da fonte de estresse, que esse indivíduo restabeleça relações de confiança na vida, incluindo o terapeuta, e que ele tenha um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor. Tá? Então, é maternagem aqui que esse indivíduo precisa ter. E a psicoterapia é fundamental, particularmente depois que o indivíduo começa a lembrar dessas memórias fragmentadas. Ele vai precisar lidar com isso para fazer esse tipo de mecanismo de defesa, porque é intenso, porque ele não conseguiu lidar. E sem ajuda, esse indivíduo pode ter um mau prognóstico. O último transtorno da aula de hoje, transtorno de despersonalização, desrealização. Esse transtorno consiste nas experiências, então, persistentes ou recorrentes desses dois fenômenos, despersonalização ou desrealização. E que eu já tinha falado antes, né? E quando é que se pensa que é o transtorno de desrealização, né? Quando é que a gente pensa em dar esse diagnóstico? Quando esse indivíduo não apresenta amnésia dissociativa e não apresenta alterações da identidade. Isso é a dissociação parcial que acontece aqui. É só isso que acontece, tá? É importante observar que durante essas experiências o teste de realidade permanece intacto. O indivíduo ele vai relatar várias coisas estranhas, assim, mas ele entende que é uma percepção que ele está tendo alterada, mas que não é que é realmente alterado. Já falo mais sobre isso. Então, é importante observar que não é porque o indivíduo fumou maconha, porque que pode ter despersonalização, não é porque ele teve um ataque de pânico que teve despersonalização, né? Esse problema, ele não é melhor explicado por outros transtornos, e não é por causa de um uso de um medicamento, uma doença ou uma droga. E, claro, para ser transtorno, precisa ter um sofrimento clinicamente significativo. Normalmente, esse indivíduo ele não vai chegar por causa disso, ele não vai saber explicar o que ele tem, e nem ele sabe o que ele tem. Ele vai chegar por queixas de ansiedade, queixas depressivas, né? E lá pelas tantas a gente percebe e vai tentar ajudar esse indivíduo a expressar o que ele sente. E é comum eles dizerem, eu não sei, eu me sinto estranho. O que é o estranhamento? É uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe. Que é o quê? Uma emoção que está dissociada, que é estranha esse indivíduo. Estranho é o quê? Um corpo estranho, é uma memória não integrada, né? Então, esse indivíduo ele vai relatar que se sente como se fosse um robô, que ele não se sente, não sente os sentimentos, não percebe os pensamentos, parece que eles não são, mas são, ele vai dizer que sabe que são, mas parece que não são, a sensação é que como se não fosse. Muito comum dizer que é como se parece que está numa nuvem, parece que está num sonho, pode ter alteração visual, de se perceber diminuído, aumentado, ter uma visão aqui em 2D, por exemplo, ter uma sensação alterada do tamanho dos objetos ou da passagem do tempo, ter déjà vu, tudo isso pode aparecer aqui. Então, uma preocupação desse indivíduo, que uma vez que ele tenha isso e não melhora, e vai se agravando, ele começa a achar o que está acontecendo comigo? Será que eu estou enlouquecendo?
E isso agrava ainda mais a ansiedade, e ele vai começar a ter ruminações, uma ansiedade, preocupações com relação a isso, ao próprio estado dele. Será que eu me tornei insensível? Será que eu me tornei uma pessoa incapaz de amar? Ou uma pessoa que me diz, será que eu sou psicopata? Porque eu não tenho empatia. E aí tu vai ver que não é falta de empatia, a pessoa não consegue se conectar com as emoções, não tem nada a ver com psicopatia, né? A pessoa cognitivamente entende, ela só não consegue sentir as emoções, tá? Então, lembre novamente que a gente está falando, né, muito semelhante aqui ao TEPT, com características dissociativas. Bom, aqui normalmente o início ele é súbito numa situação de ansiedade, mas daí pode ter sintomas transitórios que duram horas a dias, né? E é importante observar que pelo menos metade das pessoas, dos adultos, já tiveram algum episódio de desrealização, despersonalização, que são muito comuns na adolescência e que fazem parte das mudanças da adolescência e que são transitórios e passam. Não é um transtorno. Ter, em algum momento, desrealização, despersonalização, não é um transtorno. Né? A pessoa sofre um acidente e tem essa, parece que não aconteceu, parece que não está acontecendo, está no meio de um velório, a sensação parece que não está. A pessoa está num velório, ela não fica triste. Ela sabe que deveria ficar triste, ela está entendendo cognitivamente o que está acontecendo, mas ela não sente, parece que não é com ela, parece que o familiar. E isso pode chegar a níveis, às vezes, de uma negação maciça, né? Como Freud colocava, que é aí já algo um pouco mais grave, que é no caso de uma morte, por exemplo, um desastre, assim, algo súbito, o indivíduo nega a própria morte, do tipo, enxerga para o familiar morto, falecido, não, mas não é o fulano, é outra pessoa que está aqui, não é, não, capaz, vocês estão de brincadeira comigo. Fatores de risco aqui entram também aspectos do temperamento, né? Novamente, esquiva do dano, e a gente pode falar aqui de neuroticismo de novo, de afetividade negativa, mas também defesas imaturas, certo? Uma imaturidade do ego. E a história de trauma na infância, mas aqui não tão grave quanto nos outros transtornos dissociativos. Em geral, inicia na adolescência, mas pode iniciar na infância, dificilmente depois dos 25 anos, tá? Os episódios podem ser breves a prolongados, né? Em um terço tem episódios discretos, mas outro terço tem sintomas que são contínuos desde o início, e outro terço aqui que começa episódico, episódico e vai se tornando contínuo. No diagnóstico diferencial, é importante sempre lembrar aqui que esse é um diagnóstico de exclusão. Então, sempre considerar a possibilidade de outras coisas, né, que expliquem melhor o fenômeno da desrealização. Isso não seja um transtorno, mas sim um sintoma de outra coisa. E no tratamento, né, esse ainda mais que os outros, né, menos estudado ainda e tal, não temos nenhuma diretriz de tratamento. Não, o que se entende sobre isso é que a pessoa precisa fazer um tratamento, o tratamento do indivíduo, não do transtorno em si. Então, tem que se ver dentro de um contexto de psicoterapia, particularmente psicodinâmica, mas pode ser TCC também, porque não temos guidelines para isso, né? Então, não tem como dizer que não. Mas, nesse contexto, entender os problemas que esse indivíduo está tendo, quais são as dificuldades, por que ele está fazendo isso. Né? E claro, a gente vai procurar entender como investigadores, como clínicos, né, psicólogos, psiquiatras, entender o porquê que esse indivíduo está tendo essa dificuldade e ajudar essa pessoa a conseguir lidar com os problemas na vida. E aí vai diminuindo, vai melhorando, certo? Então não tem tratamento farmacológico aqui, mas muitas vezes esse indivíduo vai chegar também com um transtorno de ansiedade e com uma depressão, e aí, claro, o tratamento farmacológico fica indicado pelas outras coisas. Concluindo, então, essa nossa aula, nós abordamos hoje os transtornos dissociativos. Vocês entenderam que a dissociação é um mecanismo de defesa, também é um fenômeno, para além do mecanismo de defesa, um fenômeno que existe dentro da experiência humana, e que esse fenômeno ele passa por uma neurobiologia, não é todo mundo que tem, né?
e que se apresenta muitas vezes associado ao transtorno de estresse pós-traumático. Nessa dissociação, é comum, então, que seja realizado o diagnóstico incorreto. Se vêem outras coisas, se faz um olhar maior na investigação de outros problemas, né, e não se reconhece a dissociação. Lembre mais uma vez aqui, né, do transtorno da personalidade borderline, que muitos propõem sendo decorrente do trauma complexo na infância e também uma manifestação do TEPT complexo, certo? A dissociação é particularmente comum no TEPT complexo, não no TEPT simples, ok? Então, uma vez que exista o transtorno dissociativo, tá? É preciso fazer o diagnóstico, tá? Valorizar isso e direcionar melhor o tratamento. Então, eu gosto de pensar, aprendi com a vida, com a experiência clínica, que quando a gente tem um paciente que não melhora, seja o que for que ele tem, é um transtorno do pânico, é um transtorno depressivo, é um transtorno bipolar, o paciente não melhora, não melhora, não melhora, troca o remédio, não melhora, abra um olho, porque provavelmente esse indivíduo tem também um transtorno de estresse pós-traumático. Ele não falou para ti que ele sofreu um trauma, que sofreu um abuso sexual, né, que sofreu isso, que sofreu aquilo. Primeiro, porque ele não quer lembrar. Segundo, que ele não confia tanto na relação terapêutica, tá? Ele não sabe se tu pode ajudar ou não. E terceiro, porque tem vergonha. Porque muitas vezes ele se culpa pelo que aconteceu e guarda isso como um segredo dentro de um baú e fica lacrado lá na memória, e do qual ele tenta não abrir nunca. Só que esse baú, ele tá como se tivesse um conteúdo pulsátil dentro dele. Ele não fica simplesmente guardado. Ele tá, né, sempre abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando na mente desse indivíduo. Então, investiguem a história de trauma, investiguem a dissociação, o transtorno dissociativo, investiguem o transtorno de estresse pós-traumático, sobretudo quando vocês veem que o paciente não melhora. Pode ser, não quer dizer que seja, mas é muito possível que você descubra uma história de trauma que está escondida há muito tempo, que o indivíduo está querendo tratar, né, e precisa fazer o tratamento para que consiga melhorar. E não é daí simplesmente mudando medicação e outras coisas que ele vai melhorar, tá? Então, vários casos já tivemos de pessoas assim em psicoterapia, no serviço, que depois de 5 anos, 10 anos, conseguem falar, sobretudo pela atitude aberta, empática do terapeuta e de um momento da vida que a pessoa se sente pronta, de repente ela traz, então abre esse baú, né, e joga aquele conteúdo para dentro do setting psicoterapêutico, e aí isso envolve sofrimento, mas abre uma possibilidade de tratamento. Uma coisa que é importante também considerar, né, se o TEPT existem as memórias, existe o trauma, quando o indivíduo tem um transtorno dissociativo puro, e ele pode confabular. A gente nunca vai saber se as memórias que esse indivíduo tem, pode ser lá da infância, se elas são verdadeiras ou não. Só vai saber se é realmente verdadeiro se houverem dados concretos, mas a gente não tem como botar a mão no fogo. Porque também, assim como existem as histórias reais, um mesmo indivíduo que teve histórias reais, ele pode confabular e com o tempo ele pode criar falsas memórias de coisas que não aconteceram. Que foi o que aconteceu no caso do Freud, lá no livro aquele, Estudos da Histeria, sobre histeria, dos 18 casos que eu citei na outra aula, né, que só 2 se confirmaram como sendo, tendo, então, um abuso sexual que ocorreu na infância.
Os outros casos, não. E o que, que era aquilo? Eram falsas memórias. Então, é preciso ter um cuidado na terapia para o terapeuta também não enfatizar as falsas memórias. Isso é um campo nebuloso, é um campo lamacento que é difícil, é fácil de entrar, difícil de sair, e pode ser iatrogênico, inclusive, e pode ter repercussões legais importantes aí para um monte de gente. Então, tem que se atentar a isso. Então, a questão que a gente tem que pensar, para além das memórias, é que o foco, ele sempre vai ser no presente. Ok, é preciso recontar e tal, mas assim, o importante não é o que aconteceu em si, se aconteceu ou não aconteceu, mas como hoje o indivíduo lembra com esse conteúdo que aparece na mente dele, seja ele real ou não, tá? Outra coisa são as múltiplas comorbidades que acontecem nesses transtornos, né? E é super importante considerar que o TDI, ele vai trazer, uma vez que se faz o diagnóstico de TDI ou outro transtorno dissociativo, isso vai trazer implicações muito importantes para o tratamento. Então, finalizo por aqui. Até a próxima aula.